Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Vamos fazer uma leitura de uma mensagem do livro Companheiro, Reflexões para a Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição número 8, Estrela Íntima. Todas as formas de beneficência se revestem de grandeza singular. No entanto, aquela em que o amor se exterioriza será sempre a mais alta. Quando irradia semelhante luz, notarás que fulgurações de alegria te reluzem no íntimo, conquanto encerradas na felicidade interior que nem sempre consegues transferir. Pensas nas dádivas de ti mesmo, tantas vezes esquecidas, com as quais te podes iluminar ante as leis da vida. Percebeste o caminho tortuoso em que determinado amigo terá situado os próprios pés? Abençoa-o em silêncio e ora a favor dele, sem agravar-lhe os problemas com censuras, observando que Deus zelará por ele nas experiências difíceis a que transitoriamente se afeiçoe. Aquela pessoa querida não te correspondeu aos desejos nessa ou naquela realização? Abstente da cobrança afetiva, meditando nas dificuldades que lhe terão motivado a omissão. Na certeza de que a divina providência lhe terá concedido encargos, dos quais, por enquanto, não deves compartilhar. Certo companheiro escolheu um tipo de existência diverso daquele em que te pacificas. Endereça-lhe vibrações de apoio, auxiliando-o a realizar-se para o bem, nos setores do burilamento em que se veja, sem ampliar-lhe os empeços na convicção de que Deus conhece a melhor maneira de conduzi-lo. Outra criatura de teu mundo pessoal haverá caído em erro? Não lhe atrases o reajuste com o açoite da condenação, mas sim envia-lhe o amparo que se te faça possível, compenetrando-te de que Deus saberá levantá-la. Deixa que a compreensão te brilhe na alma por estrela íntima. A eterna providência nos socorre e abençoa sem metro ou balanço. Tristeza e sofrimento que alegues quase sempre se verificam em função dos outros. Entretanto, não nos esqueçamos de que os outros e nós somos todos de Deus. Bonita mensagem, não é? Onde Emmanuel nos convoca sempre a compreensão. Em trabalhando a compreensão dentro de nós, que é uma das virtudes do homem de bem, nós podemos perceber que gravita em torno de uma virtude várias outras virtudes. O amor, a tolerância, a benevolência, o perdão, vão como que somando-se umas às outras, nos dando uma condição melhor de compreender
que cada um de nós está dentro do seu próprio estado evolutivo e que não nos cabe julgar ou até mesmo complicar ainda mais o caminho das outras pessoas que estão ao nosso redor, seja um familiar querido, um filho, a esposa, o esposo, um amigo, seja alguém que trabalha conosco. Todos nós, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos exercitar constantemente a benevolência, porque não sabemos em qual exato momento vamos precisar da benevolência, da compreensão e do amor dos outros. Muito bem. São 19 horas e 54 minutos. O estudo começa às 8, às 20 horas. E vamos comentar alguma coisa aqui. A Sandra colocou assim. Sandra, repete a pergunta, por favor. Assim nós podemos comentar. Eu estou vendo que você e Márcia estão trocando ideias. Coloque a pergunta, Sandra, por favor. Estão me ouvindo, queridas? Olá, Anabela Jiménez, da Colômbia. Seja bem-vinda em nuestra clase de estudo. Mira, mi portuñol es maravilloso. Compreende, gracias a usted, hermana. Acá en Brasil tenemos que hablar español para conversar con nuestros hermanos de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Venezuela, que son las naciones acerca de Brasil. Cleusa Sedano, dá uma reiniciada se estiver cortando o som. Adivinar um poquito. Es bueno. Sandra, eu estou aguardando você repetir a pergunta para que nós possamos fazer um breve comentário, tá? Daqui a 5 minutos iniciamos com o estudo do livro Candeias na Noite Escura. Tânia Maria de Vila Velha. Boa noite, Cleusa de Leiria, Portugal. Seja bem-vinda também. Oi, amigo João Iodes, de Porto Alegre. Companheiro constante dos nossos estudos aqui na Rede Amigo Espírita, na sala conferência, estudando o Espiritismo. Estamos agora retornando, né? Já retornamos ao horário de verão. Estava até comentando com o pessoal de Portugal que a diferença de horário agora entre Brasil e Portugal são de 3 horas. Ah, ok, Cleusa. Cliente cativa. Olha aqui, nós preferimos dizer que são companheiros VIP. Muito bem. Anabela, você é da cidade de Cali? Su ciudad en Colombia es Cali, Anabela? Leiria. Sí. Anabela es de Cali. Nosotros tenemos sido invitados por personas, Anabela, de muitas nações. Itália, Alemanha, Bélgica, Israel,
muita gente, Estados Unidos, muitas pessoas de outras nações participando conosco nessas salas, né? Sandra, cadê a pergunta, Sandra? A Sandra me deixa curioso. Sandra, eu sou curioso, viu? E tenho medo de espíritos também. E de espíritas. Márcia de Espinho, Portugal. Vamos ver quem mais está chegando. Maria Concebida Ferreira. Eu só não consigo ler qual é a sua cidade, tá, Maria? Vamos lá. A Sandra colocou assim para nós. Estamos num mundo de provas e expiações para saldar coisas de outra vida. E Jesus veio também saldar alguma coisa? Porque ele morreu de forma tão cruel, uma vez que era um espírito tão iluminado? Sandra, na verdade, existem diversas pessoas do meio espírita que adoram dar resposta pronta, enlatada. Nós não devemos nunca focar nada de uma determinada forma e permanecer nela. Mesmo porque nós vivemos sob as leis divinas e uma delas é a lei de evolução. Ouve-se por aí que, no meio espírita, que nós estamos aqui para saldar, para resgatar, para pagar. E se nós prestarmos atenção no livro dos Espíritos, quando é tratado o tema de reencarnação, os amigos espirituais dizem que Deus impõe a reencarnação como meio de evoluir. Por quê? Começamos lá no início, criados, princípio inteligente, simples e ignorante. Viajamos pela longa noite da evolução, através dos tempos, compondo o nosso psiquismo espiritual, até um dia podermos adentrar no reino que não está escrito isso nas obras de Kardec, mas hoje se admite que é o reino nominal, e aí começamos a vivenciar. Então a reencarnação, o principal motivo dela não é pagar nada, não é resgatar nada. Por quê? Nós não podemos achar que nós não temos mérito nenhum. Nós temos sim. Independente da condição evolutiva de cada um, nós tanto temos méritos quanto deméritos. Então estamos aqui para evoluir. É a principal proposta da reencarnação. A melhor forma de entender a reencarnação é entendendo a infinita bondade de Deus, que através da reencarnação nos permite fazer o que tem que ser feito e bem feito, refazer o que foi mal feito. E geralmente, através da reencarnação, nos é oportunizado o reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. E na verdade todos nós estamos, como livro de André Luiz, psicografado pelo Chico, não, Emmanuel que ditou, a caminho da luz. Então estamos a caminho. E nos são oportunizadas as condições da reconciliação. Muito bem.
Falando de Jesus dessa forma, existem sim algumas pessoas no meio espírita que acham que Jesus veio resgatar alguma coisa. Eu particularmente não concordo. Por quê? A vinda do Messias já não fazia parte das profecias no Velho Testamento? Antes mesmo de Moisés? Então, entendamos que Jesus veio até as suas ovelhas para servir-lhes de guia e modelo. Outra situação comentada no Livro dos Espíritos. Quem é o guia e modelo da humanidade? Não há maior, melhor guia e modelo que Jesus. E veja bem, vamos analisar de uma outra forma. Um mestre que utiliza da sua sabedoria precisa ensinar discípulos que estão no início da caminhada, ele desce de nível para atender os discípulos e nem por isso se coloca na condição de prova ou de expiação. Agora, podemos entender que tudo que passou Jesus, com certeza, fê-lo mais luminoso que já era, porque nada é inútil. Então fujamos dessa situação de analisar. Jesus veio para o mundo de provas e expiações, então ele tinha que pagar alguma coisa. Não, ele não veio pagar nada. Ele veio nos ensinar. E quem é mestre se dá o prazer de estar junto com os alunos e ensiná-los da melhor forma, sem que isso para eles se torne sofrimento. Aliás, é prazer. Muito bem. Espero ter atendido sua expectativa, tá bom, Sandra? Algumas pessoas já chegaram, outras já saíram. Mas Cleusa, eu não tive oportunidade de ler esse livro. Ouvi alguns comentários. Então, eu prefiro nem tocar no assunto. Mesmo porque, Cleusa, como diz o nosso amigo Beto, tem muito orador espírita que faz leitura e interpretação do Evangelho sem estudar doutrina espírita, esquecendo-se que quando se coloca nessa condição de explicar o Evangelho segundo o Espiritismo sem conhecer a doutrina espírita, essa pessoa se torna um simples teólogo. E a teologia, assim como a psicologia, assim como a filosofia, quando não tem uma carga de amor naquilo que se fala, que se exprime, torna-se estéril e, na maioria das vezes, inútil. Portanto, eu não posso te falar nada a respeito do livro Sublime Peregrino, que eu não li. E que ainda não me despertou interesse nenhum a leitura desse livro, principalmente porque eu acho que eu não consigo ainda compreender toda a magnitude da missão de Jesus e toda a excelsitude do Cristo, de Deus, representante do Pai, aqui no nosso planeta. Ok? Muito bem. Candeias da Noite Escura, na Noite Escura, nós já entendemos, recordando um pouquinho os estudos anteriores, que todos nós buscamos a luz. E isso não é algo utópico. É uma realidade energética, tanto no campo da física, quanto no campo espiritual.
Tanto é que luz é o símbolo multimilenar do desenvolvimento espiritual. Acabamos de dizer agora a respeito de que Jesus é um ser luminoso, iluminado por Deus, mas luminoso a ponto de iluminar a terra toda. À medida que a luz se realiza em nós, lógico, desde que nós nos preocupemos em fazer com que essa realização ocorra, vão desaparecer todas as sombras, sombras das dúvidas, sombras dos requisitos, as sombras do caminhar por veredas, as sombras do sofrimento. Resta-nos a dor, que essa ocorre sempre. Sem a dor nós não evoluiríamos. Então a dor, ela tem que ter. Agora o sofrimento é opcional. Onde não há luz, permanece a sombra, não é só a dor que acompanha os seres que ali estão, geograficamente falando ou não. O sofrimento é muito, muito grande. As sombras se desaparecendo, as que nos envolvem, vão nos iluminar, e não apenas as nossas veredas ou os nossos descaminhos, mas vão fazer com que nós, na condição de luminoso, distribuamos a luz para todos aqueles que seguem ao nosso lado. Nós já entendemos também, conforme disse Hermínio Miranda, aquilo que precisamos para seguir adiante com amor, fé e tranquilidade. Porque ele deixa bem claro que nós já sabemos o que somos e somos espíritos imortais, temporariamente encarcerados num corpo físico. Ele afirma, e eu concordo com ele, que sabemos de onde nós viemos. E cita a multiplicidade das vidas, dizendo que nós viemos de um longo rosário de vidas que aprofundam suas raízes na escuridão de remotas idades. E olha que coisa boa! Ele nos fala que já sabemos para onde vamos. Seguindo a lei de evolução, lei de progresso, em nos harmonizando com todas as leis naturais, só existe um caminho para nós. Os mundos cada vez mais perfeitos. E aí descobrimos que a esperança invade e toma conta do nosso frágil e sofrido coração. E entendemos a assertiva de Jesus quando ele nos disse: a casa de meu pai tem muitas moradas. Lógico, precisamos trabalhar a nossa mente no sentido de nos mantermos em equilíbrio, em paz, em harmonia, para que nos sintonizemos o maior tempo possível com os amigos que nos tutelam, nossos mentores, amigos espirituais. E como a Sandra comentou agora desses momentos de transição que estamos vivenciando, Hermínio nos dá uma mensagem muito interessante que temos que meditar e aplicar em nossas vidas, no nosso dia a dia. Ele nos fala assim: a hora de dores, muitas e grandes. A hora é de desorientação e desespero, de ódios e crueldades. Mas, mesmo estando nesta hora de ajustes aflitivos e desenganos dolorosos, essa hora também é uma hora de revelações maravilhosas, de descobertas memoráveis, de conquistas deslumbrantes, de oportunidades raras,
Porém, temos que agir com muito amor e humildade e procurarmos em nosso próprio território íntimo o rastro luminoso que o Mestre de todos nós deixou para nós e em nós. Ele afirmou: nenhuma das ovelhas que meu Pai me colocou nas mãos se perderá. E seguindo adiante o nosso estudo, em carta à Mãe Católica, ele começa dizendo para sua mãe que está fazendo uma terrível confissão, tornou-se espírita. E se preocupa com tudo que ela vai pensar e a maneira que ela vai reagir, por conhecê-la dentro da sua inabalável fé católica. E, de uma forma suave, diz assim: não se preocupe, mamãe. Sei que a senhora vai achar que seu filho amado se precipitou irremediavelmente nas chamas do inferno. Mas ele vai mais além, ele fala da descrença, do vazio constante dentro de si, por já não mais se contentar com os dogmas religiosos que existiam e que existem na igreja. Estamos falando de Hermínio Correia Miranda. Não podemos esquecer que Hermínio Correia Miranda foi, assim como ele mesmo afirmou, sacerdote no Egito Antigo, reencarnou como Barnabé, o companheiro inseparável de Paulo nas andanças, reencarnou como São Bernardo na Europa, portanto ele passou dentro dos muros, adentrou aos mosteiros, ele conhecia de cadeira o que ele estava falando a respeito de dogmas religiosos. E também foi grande companheiro de Lutero na Reforma Protestante. E no meio espírita nós sabemos que Lutero foi a reencarnação de Paulo de Tarso. E Barnabé, seu eterno companheiro, lá no início do cristianismo, estava junto com ele como professor Lancheton, e foi companheiro, amigo, orientador, mentor, parceiro para todas as obras de Lutero. Então, ele sabe desses dogmas religiosos, desses ranços cristalizados no ser. Mas ele tem algo de importante para dizer para a mãe dele, e fala que a religião é bela. E toda religião é bela, como diz Kardec, desde que melhore o homem. Ela tem conteúdo moral e espiritual, mas ela precisa estar na mão de pessoas que chegue ao páramo de um Francisco de Assis, que é a reencarnação de João Evangelista. Está aí dito nas obras espíritas. E nós vamos vendo que, conforme nos é explicado no Livro dos Espíritos, não se dá missão de general a soldado raso. Então, aquele que veio para levar o cristianismo ao mundo, Paulo, realmente foi um dos melhores generais que nós tivemos aqui, na condução, no amparo de cuidar das coisas do céu aqui na terra. Enquanto Lutero fez a reforma da igreja. João Evangelista, o mais jovem discípulo de Jesus, quando Jesus foi crucificado, as notícias que temos é que ele tinha completado 18 anos, né? Ou estava com quase 18. Então ele começou no colégio apostólico dos 12 apóstolos de Jesus, na faixa etária aí de 14 para 15 anos. Retornou depois como Francisco de Assis para reformar a igreja. Não a igreja em
si, mas o cristianismo. E assim tantos outros que conosco estiveram, nos deixando os mais belos exemplos de amor a Deus e amor ao próximo. Mas Hermínio nos lembra que nada permanece estático. E isso é de extrema importância para nós espíritas. Porque nós temos que acompanhar o dinamismo da doutrina, o dinamismo da vida, o dinamismo do universo. Lindo quando ele coloca no texto dele: toda a natureza vibra e se move, evolui, nasce, morre, emigra e renasce. E não é só na natureza, né? É tudo no mundo. Lembremos de Jesus, quando o criticaram porque ele estava curando aos sábados. Qual foi o comentário dele para os fariseus? Meu pai trabalha até hoje. Eu também assim o faço. Trabalho é lei natural. E por esse dinamismo, pelo trabalho, nós vamos evoluindo e progredindo. E graças à infinita misericórdia do Pai, a nossa evolução, queiramos ou não, por menor que seja, é constante. E Jesus, quando esteve entre nós, nos deixou resumido todas as leis e os profetas em duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando entendermos isso e exercitarmos o amor ao próximo, estaremos amando-nos e amando plenamente a Deus. Após tantos comentários, Hermínio lembra a mãe dele, e olha que interessante, ele não pergunta, ele afirma à mãe dele: a senhora sabe que o homem é essencialmente espírito, e de lá de onde vem, ele traz a intuição de Deus, trazendo no fundo do ser uma fagulha emanada de seu Criador. Aqui não estamos falando da centelha divina, que é tratado nas obras espíritas. Não estamos falando que também está nas obras espíritas que o homem sempre precisou de um ponto de apoio espiritual, porque ele sempre teve ideia de que algo acima dele existe. Não é esta intuição de Deus que Hermínio nos fala? E realmente o ser, a criatura, criado à imagem e semelhança do Pai, do Criador, nada mais é do que o ser imortal, que é o Espírito. E ele questiona a mãe e a si mesmo: como é que alguém pode subsistir? Não é existir, não. Subsistir sem Deus e passar pela vida totalmente indiferente, sem a crença naquele que o criou e o conduz com todo desvelo. Poderá o homem ingenuamente teimar como uma criança perdida? Pode, mas nem por isso Deus o abandonará. E ele nos traz uma parábola que nós vamos ler para poder entender toda essa mensagem permeada de conceitos doutrinários espíritas e de orientações que Hermínio nos brinda para que utilizemos isso no nosso dia a dia. Disse uma criança a seu pai: pai, você não existe. E o pai respondeu-lhe: não?
Por que você acha que eu não existo? Ora, pai, você é um absurdo. Eu não posso compreendê-lo. Como é possível você, pai, ter existido antes de mim? Como é possível você saber, por exemplo, que aquela floresta escura que me reserva perigos e sofrimentos, quem ensinou as coisas que você sabe? Quem o fez? Não, pai, você não existe. E esta criança, para provar, quis atravessar a floresta na escuridão da noite, provar de que o pai não existe. Iria sozinho, nada o assustava, e foi. Mas o pai que o amava foi à sua frente, colocou sinais pelo caminho, abriu-lhe até as últimas picadas e poliu a face da lua, para que iluminasse um pouco as veredas. Lá se foi a criança. No princípio, estava alegre. Sentia-se forte e independente. É como a gente se acha de vez em quando, né? Ela era dona da sua vontade. Não teria que prestar contas a ninguém do que fizesse. Esqueceu-se até do pai. Depois começou a sentir-se muito só, a caminhar solitária pelas veredas. E absurdamente começou a ter saudade do pai e começou a notar que sua mão bondosa andara por ali e espalhara sinais de sua presença. Removeram os espinhos daqui, tiravam uma pedra dali, deixavam um pouco de água fresca colar. E como é que a lua perdida nas nuvens brilhava agora tão intensamente no céu? Teria sido o pai que lhe aumentara o brilho? Era sim, desconfiava a criança. Sentia isso agora, perfeitamente com nitidez. Então o pai existia. Era bom e o amava. Foi só o tempo de pensar assim e sair do outro lado da mata. Lá estava o pai, à sua espera, com o amor sublimado de sempre. A criança caiu a seus pés, beijando-lhes as mãos, lamentando o tempo que perdera na mata escura. Extraviada, sofrendo inutilmente, para provar a si mesma que seu pai não existira, esquecia-se a coitada, que se conseguisse prová-lo, seria provado que ela também não existia. Veja só. A ciência tentou, né? Matar Deus. Não conseguiu. E não conseguiria porque, se provar que Deus não existe, nada poderia ter existido. Sendo Ele, como nos é dito no Livro dos Espíritos, pergunta número 1, que é Deus? E analisemos a pergunta. Lá não está escrito o que é Deus ou quem é Deus. Kardec pergunta, que é? E a resposta, curta, mas resumindo de uma forma total. Inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Muito bem. Termino a partir desse instante, de uma forma muito humilde, como se estivesse fazendo uma prece, nos traz mensagens elucidativas e lúcidas. E nos fala mais ou menos assim: aqui estou eu, mãe, humildemente aos pés do Pai. Sempre que posso, em cada momento da minha vida, para agradecer-lhe as bênçãos incontáveis
que sobre mim tem derramado generosamente. Muito interessante isso que Hermínio nos coloca, porque é exatamente aquilo que deveríamos já estar acostumados a fazer. Agradecer a Deus as bênçãos incontáveis, mesmo quando estamos sob doença. Esquecemos tudo que aconteceu lá para trás em nossas vidas. Não nos lembramos mais das bênçãos incontáveis, derramadas generosamente sobre nós, filhos e criaturas de Deus. Aqui estou dentro das minhas limitadas forças. Olha, Hermínio, exercitando o autoconhecimento, conhecedor de si próprio, que tem forças limitadas, mas que precisa lutar como for possível contra as imperfeições, que são muitas, e os erros que são inumeráveis. Hermínio está falando dele ou de nós? De todos, não é isso? Aqui estou aos pés de meu Pai a implorar-lhe que me ajude, iluminando cada vez mais meu entendimento e meus caminhos, inspirando-me pensamentos e atos nobres, fortalecendo-me na prática da caridade. Aqui estou a lhe pedir coragem e inspiração, para que, por minha vez, possa ajudar os filhos que ele me confiou, orientando-os na senda do bem. Então, curta esse parágrafo. E aqui fala do agradecimento, da gratidão. Tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala do autoconhecimento. Fala da luta, do bom combate de Paulo contra as imperfeições, que são muitas e os erros inumeráveis. Reforma íntima, transformação interior. Pede a Deus que lhe ajude. Outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Peça e vos será dado. E ele pede o quê? Iluminação, para que ele entenda melhor os próprios caminhos. E ainda pede inspiração de pensamentos e atos nobres, para que ele possa ser fortalecido na prática da caridade. E caridade também é tema evangélico. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a caridade agradável a Deus? E os Espíritos respondem: a caridade moral, a mesma caridade praticada por Jesus. E pede coragem para que ele possa ajudar os filhos que o Pai lhe confiou. Amor ao próximo. Porque depois de um determinado tempo, Hermínio já não poderia mais resumir-se a seus filhos biológicos. Só de livros foram mais de 30, quase 40 obras. E cada livro, para um bom escritor, é considerado um filho muito querido. Ele vai um pouquinho além. Agradece à mãe por ter lhe permitido que voltasse ao mundo através da reencarnação. Agradece pela colaboração que ela dá na obra de Deus, lhe permitindo dar sequência na sua caminhada evolutiva. Ele diz que ela o ajudou a formar o corpo físico e contribuiu também para a nobreza de caráter. Hermínio aqui fala do corpo físico, referindo-se a ele como algo que a mãe o ajudou. Mas nós sabemos que quem forma o corpo físico somos nós mesmos, imprimindo no corpo físico
tudo aquilo que carregamos em nosso corpo espiritual ou perispírito. Modelo organizador biológico. Ali no perispírito estão incrustadas todas as nossas doenças passíveis de explodir no corpo físico, dependendo do nosso caminhar e da nossa caminhada. Mas quando ele fala da necessidade da transformação, da luta contra as imperfeições e os erros, nós podemos buscar algo, pensar lá no Evangelho, capítulo que fala sobre a lei de amor, que é capítulo 10, item 9, e Hahnemann traz uma orientação para todos nós, e está lá no Evangelho, dizendo que todos os vícios, todas as virtudes são inerentes ao espírito. Por isso que não tem necessidade de flagelarmos o corpo. Precisamos sim dobrar a nossa verniz de orgulho, egoísmo e vaidade que está cristalizada no espírito, a fim de que possamos promover em nós a reforma íntima, a transformação no e para o bem, influenciando e influindo no meio aonde vivemos. Hermínio lembra a mãe dele que algum dia, através da bondade divina, eles se encontrarão em outras condições, desembaraçado do tosco invólucro material, ou seja, na erraticidade. Outro princípio da doutrina espírita, erraticidade, um período mais ou menos longo que compreende entre uma e outra reencarnação. E ele fala que vai encontrar a mãe dele lá. E que irão conversar sobre tudo isso que ele está falando no livro e muitos outros problemas e assuntos. E ele se diz convicto que na erraticidade, no chamado, entre aspas, plano espiritual, porque nós necessitamos catalogar as coisas para melhor compreensão, eu particularmente entendo que o plano material são todos os planos aonde encontramos espíritos. Então aqui, no corpo físico, no plano da matéria, nós fazemos, compomos o plano espiritual dos espíritos reencarnados. Mas ele cita aqui a condição vibracional diferenciada da terceira dimensão, que é o plano material. E ele fala assim: ah, mamãe, tenho certeza que por lá encontraremos também muitos e muitos amigos que, levados por injunções várias, foram espíritas, protestantes, judeus, católicos, budistas, islamitas e tantas outras religiões e seitas que tem pelo mundo, porque Deus não faz catálogo religioso para poder atender, amparar, auxiliar, fazer progredir a cada um de seus filhos. E ele diz assim: olha, mamãe, aí a senhora não vai mais se admirar, porque saberá que a Deus não importa de onde vem a prece que sobe até seus pés. O que lhe importa é a fé que a sustenta. Sem as asas poderosas da fé, a prece não chegaria sequer a esvoaçar naquelas alturas inconcebíveis ao espírito humano. Emmanuel aqui nos fala, né, que a maioria das preces emitidas pelos encarnados ou reencarnados não tem base de sustentação e fica no
horizontal. Pouquíssimas são as preces e feitas de coração que seguem na verticalidade, atingindo aqueles que competem nos ajudar, que são os mensageiros de Jesus e trabalhadores da seara do bem. Ele ainda diz que ela é levada pela fé, a prece, levada pela fé, quando chega lá com os nossos agradecimentos e pedidos, seja de onde for que ela proveio, seja de onde for que o espírito imortal orou, até mesmo na rua, ela vai atingir aquilo do qual está sendo motivo de agradecimento ou de pedido, mas lembremos que as nossas preces não têm atingido aquilo de que desejaríamos, exatamente porque ainda não aprendemos a seguir a orientação de Jesus, o meigo, amigo e rabi da Galileia. Quando fala do óbolo da viúva, mas principalmente quando ele fala: antes de deixar tua oferta no altar, vá, reconcilia-te com o teu inimigo e retorne, para que a sua oferta seja agradável a Deus. É o exercício do amor, do perdão, do alto amor. Mas tudo que está nos chamados livros canônicos na Bíblia, e até mesmo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da moral de Cristo, nós conseguimos ser reducionistas. Não é isso? Por quê? Para que a oferta seja agradável a Deus, nós temos que estar em harmonia, sintonia e equilíbrio com as suas leis. Aí, podemos sim bater que a porta vai se abrir. Podemos sim pedir que obteremos, conforme o que nós necessitamos e nunca aquilo que desejamos, pelo orgulho, pelo amor, pela vaidade. Hermínio diz que Deus não criou seitas, não criou igrejas, não criou raças, não criou nações e nem castas. Ele apenas criou, como nós já comentamos anteriormente, simples e ignorantes, porém perfectíveis, como nos ensina a doutrina espírita. E aí ele deixa aberto para cada um de seus filhos o caminho que vai trabalhar os méritos e os deméritos conforme suas opções, conforme suas escolhas, conforme a utilização correta ou não do livre-arbítrio. Nós costumamos dizer que na doutrina espírita a gente fala muito de livre-arbítrio e nos esquecemos que o homem, aonde impera nele o orgulho, a vaidade, o egoísmo, enfim, as chagas da humanidade, ele não caminha utilizando o livre-arbítrio, porque na verdade ele está dentro da condição do preso-arbítrio, preso, encasquetado em si mesmo. Ele se torna um hedonista, é aquele que quer ser feliz a qualquer custo. Não importa as outras pessoas. E ele revelando um carinho enorme para com a sua mãe, ele pede a Deus que aguarde, que a ilumine e que a assista sempre
que necessário, pelo bondoso espírito que ela é, e sabe da cota de sofrimentos e angústias que todos nós passamos. Muito bem. Para finalizar, então, o nosso estudo de hoje, nós não poderíamos de forma nenhuma deixar passar em branco ou em brancas nuvens algo que pudéssemos falar a respeito do poder da fé. Vamos analisar mais um pouco? Só para descontrair, fé é um problema sério. Viu, João Iodes? Se não concordar, pode colocar aí na área de texto. Fé é um problema sério. Tem uns que fedem mais, outros fedem menos, não é isso? Por que nós estamos dando essa relaxada e falando a respeito disso? Porque apesar de tratarmos constantemente a respeito da fé raciocinada, não é falado muito isso na doutrina espírita? Fé raciocinada. Vocês querem ver de perto o que é uma fé raciocinada? Vai em velório de espírita. Vocês vão ver lá a pessoa que passou estudando, que foi orientada, que passou por atendimento fraterno, que assistiu palestra, mas não participou do estudo das obras básicas, se entregando numa choradeira brava. Ah, eu perdi fulano. Nós ouvimos outro dia, vimos uma pessoa nessa situação no velório, e ela foi dizer isso logo para uma pessoa ali que entende de doutrina espírita e falou assim: ah, senhor fulano de tal, eu perdi meu marido. Ele falou assim: não, você está enganada, você não perdeu nada, ele não era seu, ele é de Deus, minha filha. Retoma a sua vida. Concordo com você, João. Reforma íntima é fé. Desde que trabalhemos essa reforma íntima em paz, equilíbrio e tranquilidade, fazendo com que aconteça em nós o bom combate. A Sandra está nos dizendo assim: se o espírito sabe de onde vem e para onde vai, como explicar a evolução com base no nosso livre-arbítrio? Nossas escolhas não vão alterar o curso evolutivo? Na verdade, Sandra, o Hermínio Moraes ele está dizendo que nós, os espíritas, já sabemos de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e para onde vamos. Agora, Sandra, se você um dia resolver viajar para o Brasil, você vai vir de avião ou de navio? Hein, Sandra? Porque, veja bem, lógico que todas as escolhas alteram o curso evolutivo, não é? Se você sair de Lisboa para vir para o Brasil de avião, eu acredito que com 9 horas de viagem você faz a travessia do mar, não é? Agora, se você resolver vir de navio, são meses e meses. Percebe a diferença que a nossa escolha faz na nossa caminhada? Uns chegam mais rápido porque se dedicam, se disciplinam, buscam estudo, entendimento, buscam a convivência em sociedade
com alteridade, respeitando desde o bebê até a pessoa mais idosa. E outros, como um verdadeiro trator, vão atropelando todo mundo. O caminho se torna mais difícil, pedregoso, espinhento. E podemos também, Sandra, aproveitando essa dica sua, lembrarmos rapidamente da parábola do semeador, lembra? O semeador saiu a semear. O semeador ele não tem que preparar solo. Quem tem que preparar solo é quem vai receber a semente. Mas ele jogou a semente sobre o solo bom, o árido, pedregoso, o com espinheiro. Ele semeou em todos os terrenos. Alguns, os pássaros vieram e comeram. Algumas sementes, outras sementes, murcharam porque estavam na pedra. Outras, no espinho, espinheiro sendo abafado, o espinheiro abafando, fez com que a semente não eclodisse. E outras sementes caíram em terra boa, com resultados fantásticos, de 30 por 1, 60 por 1, 90 por 1. Ou seja, se nós prepararmos o nosso terreno, Sandra, e Jesus, o grande semeador do planeta Terra, está semeando todos os instantes, quando o nosso terreno estiver cuidado, limpo, adubado, preparado para receber a boa semente, essa semente também vai frutificar em nós. Mas depende de nós. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa, ok? A criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão daquilo que compreendeu. Eis porque a fé raciocinada não se dobra. E Kardec nos fala assim: fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma, tranquila, e faculta a paciência para que aprendamos a esperar. E por quê? Porque quando a fé tem seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, ela tem a certeza de chegar ao objetivo visado. E qual é o nosso objetivo? Não é a transformação, não é a reforma íntima, não é nos melhorarmos, não é realmente nos candidatarmos a sermos os trabalhadores da última hora, conforme está no Evangelho, missão do Espírita. Não é nos tornarmos trabalhadores da seara, lembrando que o que foi dito por Jesus ocorre até hoje, mesmo no nosso meio espírita, esclarecedor, confortador, consolador, o consolador prometido por Jesus, de que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E isso nos leva a outro questionamento. Qual é a melhor maneira de orarmos, de demonstrar através da oração a nossa fé? Já não nos cabe mais aquelas repetições de Pais Nossos e Ave-Marias, de rosários, de penitência, de pagamentos, de uma série de coisas. Devemos orar com o coração, com verdadeiro sentimento de cristão, oportunizando assim a condição de elevar-se verticalmente
aos estados celestes, mesmo estando na Terra. Em geral, queridos companheiros, nossas rezações, ou seja, as repetições de preces mal formuladas, e olha que até mesmo a gente já aprendeu a repetir maquinalmente o Pai Nosso. Isso faculta a permanência da prece na horizontal. E nossos rogos, pedidos, não chegam com certeza em lugar nenhum. Nem no tal do umbral tão propalado pelos espíritas. Vai permanecer aqui mesmo, conosco no plano da matéria. Nós estávamos nos lembrando agora de uma mensagem curta, mesmo porque nosso tempo está acabando, mas interessante. Tinha um senhor que passava aonde tivesse um templo, uma seita religiosa, uma casa espírita, terreiro de Umbanda. Para ele não interessava a religião, a doutrina ou a seita. Ele parava na porta e dizia assim: Jesus, eu estou aqui, sou o Zé, lembra? E ele era tão conhecido na cidade, pequenininha, não muito maior que Santa Rita do Sapucaí, que um dia algumas pessoas perceberam que não estavam mais vendo o Zé. Uma das pessoas, muito preocupada, saiu em busca de notícias do Zé. E o Zé estava hospitalizado. Tinha contraído uma doença contagiosa, mas quando essa pessoa foi no hospital visitá-lo, percebeu que no ambiente aonde estava o Zé, que era uma enfermaria com 10, 11, 12 pacientes, o ambiente era algo assim maravilhoso, inusitado. Aí ele foi conversar com o Zé. Oi Zé, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, fiquei preocupado, estou com saudades. Vim aqui ver como você está, se você está precisando de algo. Não, não preciso não. Não precisa, Zé? Não. Sabe por quê? Eu recebo a visita de Jesus várias vezes por dia. Ele chega aqui, se aproxima de mim e diz assim: Zé, eu sou Jesus, lembra? E vai embora. Então vejam, o que a gente quer passar com essa pequena história é que quando a prece é feita de coração, basta o que o Zé fazia. Jesus, eu sou o Zé, lembra de mim. Só que o Zé, quando encontrava uma pessoa que estava passando frio, providenciava logo uma blusa, nem que tivesse que pedir. Quando passava por alguém que estava com fome, providenciava um prato de comida. Quando se encontrava alguém do lado de alguém que estava com sede, não tinha dúvida, arrumava um copo de água imediatamente. Quando encontrava alguma pessoa que estava em desespero, ela sabia parar e ouvir, emprestando o seu ouvido para que a outra desabafasse. Quando ela passava perto de uma criança que estava em choro, tinha tempo para parar, dar um abraço, um beijo, um segundo do seu carinho a essa criança. Então, queridos companheiros da sala falando, estudando Espiritismo da Rede Amigo. Lembra que nós falamos, bata e a porta vai se abrir? A ação de bater antes da porta abrir é mais ou menos isso que nós temos que fazer na condução da nossa prece. Agradecer, pedir e adorar. Mas juntamente a essa prece, a ação no exercício
exercício do amor, no exercício do bem, no exercício do perdão, no exercício de melhorarmos a nós mesmos. Muito bem, queridos companheiros, por aqui estamos ficando. Se tiver mais alguma pergunta ou alguma colocação na área de texto que nos auxilie, é sempre muito bem-vinda. Novamente, me sinto feliz por poder desfrutar da companhia de generosos corações e a gente sente as boas vibrações de vocês, podem ter certeza.